Glórias a Deus. Nós vamos continuar nossa série de mensagem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos para Mateus 21, versos 17 a 22. Nós vamos continuar em Mateus. Mateus 21. Então, contextualizando, nós temos falado sobre a última semana da vida de Cristo, a última semana da vida de Cristo, antes dele ser morto, antes dele ser crucificado. Na semana passada nós falamos sobre a entrada triunfal, que aconteceu no domingo, exatamente no domingo anterior à sua ressurreição. Na verdade, na semana passada, na retrasada, falamos sobre a entrada triunfal. Na semana passada, falamos sobre Jesus expulsando os vendilhões do templo. E hoje nós vamos ler os versos 17 a 22, que é quando Jesus amaldiçoa a figueira. E o título de nossa mensagem é O Reino de Cristo e as Orações Imprecatórias. O Reino de Cristo e as Orações Imprecatórias. Vamos ler os versos 17 a 22. E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis. Amém. Então, meus irmãos, o que é dito no verso 17 e que vai acontecer ao longo da semana é que o Senhor Jesus, ele ia toda noite dormir em Betânia. Betânia era uma cidadezinha que ficava próximo a Jerusalém, ou seja, Jesus não dormia exatamente em Jerusalém, ele dormia à noite numa cidade próxima. E se você comparar com o Evangelho de João, vocês vão ver que em Betânia morava Lázaro com suas duas irmãs a quem Jesus ressuscitou. Então, o famoso milagre da ressurreição de Lázaro aconteceu lá em Betânia, que é onde Lázaro morava. Então, Jesus iria dormir na casa desses amigos e Jesus realizou esse milagre de ressuscitar Lázaro poucos dias antes da entrada triunfal. Então, a gente sabe disso com base no Evangelho de João. E aí nós vamos ver que Jesus, voltando mais uma vez para Jerusalém, vamos lembrar por que Jesus estava em Jerusalém ao longo desses dias. Ele estava em Jerusalém porque ele foi lá celebrar a festa da Páscoa. Então nós vimos nas duas últimas semanas que a festa da Páscoa era uma festa que os judeus tinham que celebrar no templo de Deus em Jerusalém. E na Páscoa eles celebravam a libertação de Israel da escravidão do Egito. Essa festa foi instituída em Êxodo 12. E Jesus, ele frequentava todas as festas ordenadas por Deus no Velho Testamento. Então, Jesus ele frequentava Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Como é que a gente sabe que Jesus frequentava Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano? Porque no mês de Abib, no dia 14, havia a festa da Páscoa. Jesus subia a Jerusalém para comer o Cordeiro Pascal e adorar no templo, com cânticos, ouvindo pregações, ouvindo a palavra de Deus sendo lida. Então, essas coisas que vocês fazem aqui, Jesus fazia quando ele ia no templo. Inclusive, quando vocês cantam o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Você deve imaginar Jesus lá na Páscoa cantando esses cânticos. Obviamente não em português, mas na língua hebraica. E
Jesus também, do dia 15 até o dia 21, era a festa dos pães asmos. Então, Páscoa, dia 14, dia 15 ao 21, festa dos pães asmos. Depois, 50 dias após a Páscoa, tinha a festa de Pentecostes. Então, um pouco menos de 2 meses depois, tinha a festa de Pentecostes. E depois, no 7º mês, tinha a festa dos tabernáculos. Então, eram 3 festas que eles tinham que ir até Jerusalém, viajar até Jerusalém, para festejar. E é importante também entender que havia pessoas do mundo inteiro, não eram só judeus, tá? Eram pessoas de outras nações, porque havia crentes, servos de Deus de outros povos também. Então, aquele tempo ficava em Jerusalém, mas havia outros povos que também criam em Deus e iam lá adorar. E aí, isso nos coloca no cenário do porquê Jesus expulsou os vendilhões do templo. Quando Jesus reclama da expulsão dos vendilhões do templo, lá no verso 13, ele cita Isaías 56. Quando a gente volta para Isaías 56, a gente vê que uma das preocupações de Jesus, se a gente lê o texto no contexto, é que aquela roubalheira toda que estava acontecendo no templo estava causando escândalo para outros povos que queriam adorar a Deus. Porque o cara que vivia lá na Grécia, e ele tinha se arrependido da sua idolatria, ele falou, não quero mais adorar Zeus, eu não quero mais adorar esses deuses falsos, eu quero adorar o Deus verdadeiro que é o Criador, o Deus de Israel. Aí ele chegava lá no templo de Israel, estava a maior corrupção. E ele pensava consigo mesmo, será que isso aqui realmente é verdade? Será que essa é a fé verdadeira? Porque eu saí lá da Grécia para adorar no templo que Isaías 56 diz que é a casa de oração para todos os povos, e está acontecendo isso daqui, será que isso é verdade? E mais, neste contexto aqui, o Messias, o Cristo, o próprio Deus encarnado estava no meio deles, e os líderes de Israel estavam se opondo a Jesus. Imagina o escândalo que isso foi perante esses povos todos que estavam ali. Confusos, corrupção, os líderes religiosos estão dizendo que Jesus é falso profeta. Então, no meio dessa confusão, desse escândalo, Jesus se mostra muito irado e ele expulsa esses vendilhões e fala, vocês estão corrompendo esse lugar. Vocês estão corrompendo o propósito para o qual esse lugar existe, que é ser uma casa de oração para todos os povos. E realmente tinha pessoas de todos os povos. Se vocês leem, por exemplo, lá no livro de Atos, capítulo 8, nós vemos um homem que saiu lá da África. O homem saiu lá da África para ir até Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Imagina, ele chega lá, está o sacerdote dizendo que Jesus é falso profeta e corrupção. Qual era o escândalo disso para a África? Qual era o escândalo disso para a Europa, para a Ásia? Então vocês têm que entender aqui que quando Jesus chega derrubando as mesas, quando a gente viu na semana passada, derrubando as mesas, expulsando os vendilhões, Jesus estava querendo livrar aquele lugar do escândalo que estava causando para o mundo inteiro. Se vocês não entenderem o escândalo para o mundo que esses judeus estavam causando, vocês não vão entender por que Jesus vai ter uma postura tão dura. Isaías 56. Essa é a casa de oração para todas as nações. Só que agora, nesse momento, quando esses povos, essas nações, chegam aqui, o que eles encontram? Isso estava causando a ira de Jesus. Para a gente entender um pouquinho disso, pense no seguinte. Imagine que você tem um parente, um amigo que você ama muito, e essa pessoa está longe de Deus. E essa pessoa não conhece o Deus verdadeiro. Você fala assim, eu queria tanto que ela conhecesse a Deus. Eu queria tanto que ela tivesse um encontro com Deus, que ela conhecesse Jesus também. Aí um dia você convida essa pessoa para vir aqui na igreja. Aí quando essa pessoa chega aqui, o que ela encontra? Se ela encontrar corrupção, picaretagem,
e gente falando mal de Jesus. Como que você se sentiria com esse escândalo? Você ia falar, poxa, eu lutei tanto pela... Eu queria levá-la para a igreja, mas olha só como que é a igreja. Isso vai fazer o quê? Vai afastar as pessoas ainda mais de Deus. Então é isso que está acontecendo em Jerusalém. Então essa corrupção toda dos fariseus, tudo isso está causando um escândalo mundial. Está causando escândalo mundial. Nós vamos ver mais sobre isso quando a gente chegar em Atos dos Apóstolos. Já estou antecipando que eu vou pegar Atos dos Apóstolos depois. Mas vocês vão ver o escândalo mundial causado por esse povo. Se você entender isso, você está pronto para entender o verso 19. Vamos ler o verso 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Então aí Jesus ele vê uma figueira, e essa figueira, ela tinha folhas, mas ela não tinha o quê? Frutos. A Jesus viu ela de longe, quando chegou perto ele não viu frutos. Ele falou, figueira, você está amaldiçoada. Se você pensa que isso é somente sobre uma figueira, você está enganado. O que Jesus faz aqui é o que nós chamamos de ato profético. Ato profético. O que é um ato profético? Essa expressão ato profético, ela é muito deturpada em nossos dias, porque tem pessoas por aí que elas dizem ser profetas e não são, ficam querendo fazer ato profético. Mas ato profético é o seguinte, vou explicar para vocês, depois a gente vai ver em alguns textos bíblicos. É quando uma profecia, é quando Deus, por meio de seu profeta, fala com o povo. Então, por exemplo, Deus falou com Isaías e mandou Isaías falar o que ele disse ao povo. Aí nós temos o livro de Isaías. Um ato profético é quando um profeta, um ato profético só pode ser feito por um profeta. É quando ele faz um gesto, ele faz alguma coisa que representa algum aspecto de sua profecia. Algum aspecto de sua profecia. E nós vamos ver que no verso 19, quando Jesus amaldiçoou a figueira, esse ato é um ato profético que simboliza alguma coisa. O que isso simboliza? Fica com essa pergunta na sua mente. O que significa Jesus amaldiçoar a figueira? E depois, quando os discípulos ficam surpresos, olha só no verso 20. E os discípulos vendo isso maravilharam-se, dizendo como secou imediatamente a figueira. Aí Jesus vai dizer no verso 21. Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito figueira, mas até se a este monte disseres, ergue-te e precipita do mar, assim será feito. Então você tem a figueira secando, e você tem Jesus falando que os discípulos eles vão dizer para este monte, ergue-te e seja lançado no mar. O que isso significa? Será que a gente está com pouca fé? Porque será que a gente deveria até lá no pé da Serra Gaúcha e falar, Serra Gaúcha, pule para o mar? Será que está faltando fé para a gente fazer isso? E na verdade, outra pergunta, qual é o objetivo de mandar um monte pular no mar? Com que finalidade alguém faria isso? O que nós vamos ver agora é que tanto a figueira quanto o monte são símbolos de outra coisa. Vamos abrir para a gente ver em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51. Na verdade, voltem para os 50, primeiros 50. Então, capítulo 50 e 51 é uma profecia só, ok?
é uma profecia só contra a Babilônia. Vamos contextualizar. Vocês lembram que no Velho Testamento, quando os israelitas foram rebeldes e eles rebelaram-se muito contra Deus, Deus autorizou que a Babilônia atacasse e destruísse Jerusalém e Israel por todas as suas maldades. Aqui em Jeremias 50, Jeremias vai profetizar quando a Babilônia seria destruída. Então vou ler só o verso 1 para vocês. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Então aí é o início da profecia. Então a profecia sobre o quê? Contra a Babilônia. E aí vai vir o capítulo 50, capítulo 51, Deus falando que a Babilônia vai ser destruída. Essa profecia aí já se cumpriu, porque se vocês forem no Isaac, lá no Iraque, vocês podem até checar no Google, lá no Iraque, aonde era a Babilônia, hoje em dia é um deserto, não tem mais Babilônia, não sobrou nada, foi destruído, igual Jeremias e também Isaías falaram. Agora nós não vamos ler a profecia inteira, porque eu não quero ir embora às 6 da noite, mas nós vamos só para o verso 25. Vamos para o verso 25. Vamos ver o verso 1 e 2. 1, 2, depois 25. Assim diz o Senhor, capítulo 51, verso 1. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Então está profetizando aí a destruição da Babilônia. Agora, verso 24. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Agora, todo mundo junto, verso 25. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei nas rochas, e farei de ti um monte que queima. E não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Então veja que no verso 25 existe um monte aí, tá vendo? No verso 25 tem um monte. Esse monte aí não é um monte literal. Esse monte é a Babilônia. Deus está chamando a Babilônia de monte. E ele está dizendo, quando ele diz, ó, monte destruidor, quer dizer, a Babilônia destruidora, que destrói toda a terra, eu estenderei a mão contra ti e vou te jogar para as rochas. Eu vou pegar a Babilônia e eu vou jogar fora para as rochas, quer dizer, a Babilônia seria destruída. Então esse monte aí, que está sendo lançado fora, não é um monte literal. Monte aí é a Babilônia que seria destruído, sendo jogado fora. E aí vocês vão para o verso 63 agora. Verso 63. E será que... Agora olha só o que Deus vai falar para Jeremias. E será que acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates. E dirás... Assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. E aí termina o capítulo 51. Então veja que aí no final, Deus fala assim no verso 33, Jeremias, pega uma pedra, joga no rio. O que Jeremias está fazendo? É um ato profético. Quando Jeremias pega a pedra e joga no rio, Deus explica, assim vai ser a Babilônia. Eu vou destruir a Babilônia e nunca mais vão se levantar. E se cumpriu o que Deus falou, porque até hoje não existe Babilônia. Vamos voltar então para Mateus 21. Então, agora que vocês entenderam o que é o ato profético, vocês vão entender que aquilo que Jesus diz
no verso 21, é baseado no que está escrito em Jeremias, capítulo 50 e 51. Então, lembra que quando nós vimos que tudo que Jesus fala sempre é baseado em algo do Velho Testamento? Vamos entender, então. Veja que no verso 21, Jesus não diz assim, ó, olha só o que Jesus não diz. Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a um monte disseres. Jesus não diz um monte. Isso é um detalhe importante. Ele diz este monte. Está vendo que ele diz este monte? Ele não diz um monte qualquer. Ele não diz a Serra Gaúcha. Ele não diz os morros que tem no Rio de Janeiro. Ele diz este monte. Aonde que Jesus estava aí? Lembre-se que ele estava em Jerusalém. Ele estava na Páscoa em Jerusalém. Jerusalém, na Bíblia, é chamado também de Monte Sião. Então, quando vocês leem Monte Sião, por exemplo, nos Salmos, Monte Sião era a cidade inteira de Jerusalém. Era o Monte Sião. Então, Sião é outro nome para Jerusalém. Ou seja, Jerusalém era um monte. O que Jesus está falando então sobre monte? O monte aí, assim como em Jeremias capítulos 50 e 51, não é um monte literal. Aqui também não é um monte literal, mas é a cidade de Jerusalém. Ou seja, Jesus está dizendo que Jerusalém, assim como a Babilônia, teria lançado fora. Jerusalém, assim como a Babilônia, era um monte que seria jogado fora. E vocês vão ver que Jesus, ao longo do capítulo 21 até o capítulo 25, ele vai repetir isso várias vezes. Agora vocês vão entender a figueira. Então, a maldição da figueira é um ato profético também. Lembra quando Jeremias jogou a pedra no rio? Então, o que é a figueira? A figueira é Jerusalém, a figueira é Israel. Então, qual é o ponto? Jesus, ele vê a figueira. Aí ele se aproxima. Quando ele chega perto da figueira, ele não encontra fruto. Ou seja, Israel de longe parecia ser o povo de Deus. Parecia ser uma árvore com frutos. Mas quando Jesus veio na terra, ele viu que Jerusalém era o quê? Era uma figueira sem frutos. Era um povo que parecia que tinha folhas, estava tudo lá. Mas quando chega perto, o que Jesus encontrou? Quando Jesus veio ao mundo, um povo corrupto, um povo sem frutos do Espírito de Deus. Essa é a figueira. Então, aqui nesse texto, a figueira representa Jerusalém e este monte é o Monte Sião, que era a cidade de Jerusalém, edificada sobre o monte. Então, Jesus está dizendo, quando ele amaldiçoa a figueira, o que ele quer dizer com isso? Que Jerusalém será amaldiçoado. A maldição da figueira é a maldição daquele povo que parecia ser o povo de Deus, mas na verdade não era. E ele vai profetizar e falar sobre isso várias vezes até o capítulo 25. Então, abra, por exemplo, no capítulo 22. Eu vou ler a parábola das bodas no capítulo 22. Vamos ver se você vai perceber a mesma temática. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. E depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevadas já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram uma para o seu campo, outra para o seu negócio. E outros, apoderando-se
2 servos ultrajaram e mataram. Então, para aí. Olha a palavra de Jesus. Tem uma festa de casamento. Jesus está dizendo, o rei fez uma festa de casamento para o seu filho. Então, o rei aí é Deus Pai, o filho é Jesus. E aí, ele foi convidar as pessoas para participar daquele casamento. O que é esse convite? São os profetas, é João Batista chamando o povo de Israel, chamando o povo de Israel. E o que os convidados faziam? Nós não queremos ir. Nós não queremos ir. Nós não queremos ir para a festa do seu filho. O que acontece no verso 7? E o rei, tendo notícia disso, encolherizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O que Jesus está falando? Ó, vocês estão me rejeitando? A sua cidade vai ser destruída, vai ser incendiada. Jerusalém vai ser destruído. E todas as parábolas de Jesus, ele vai batendo nessa mesma tecla, até chegar ao capítulo 24. Capítulo 23, versos 37 em diante, e também no capítulo 24. Deixa eu ler 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junto aos seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Jerusalém é uma casa que vai ser deixada deserta. Capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então Jesus está mostrando para os discípulos a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse... Os discípulos estão mostrando para Jesus a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então veja que constantemente Jesus profetiza que Jerusalém seria destruído, e esse é o significado da maldição da figueira e do monte sendo lançado ao mar no capítulo 21. Então vamos voltar para o capítulo 21 para a gente entender. Então Jerusalém, Israel, aquele povo que deveria ser a luz para as nações, e aquela casa que deveria ser a casa de oração para todas as nações, estava sendo motivo de escândalo. Ou seja, aquele templo, aqueles sacerdotes, aquele povo, vinha pessoas de outro país como se fosse uma figueira para encontrar frutos. Chegando lá, eles não encontravam frutos, eles encontravam corrupção. E Jesus está dizendo, vocês serão amaldiçoados como esta figueira. E aí entra algo importante no verso 21. Porque no verso 21 nós vemos não somente a figura do monte sendo lançado no mar, mas nós vemos que ele seria lançado no mar em resposta à oração dos crentes. Então, observe esse detalhe que é importante. Não é só que Israel vai ser destruído. Não é só que Jerusalém vai ser destruído. Não é só que o monte, Monte Sião, não é só que ele vai ser destruído. Mas ele vai ser lançado no mar, ele vai ser lançado fora por meio da oração com fé. Esse é um detalhe importante. E aí nós entramos no assunto orações imprecatórias. Orações imprecatórias. Vocês sabiam que tem uma passagem na Bíblia que fala exatamente disso aqui que Jesus fala, se cumprindo? Existe uma passagem na Bíblia que mostra isso que Jesus ensinou aos discípulos se cumprindo. Aonde está? Vamos para o Apocalipse. Vamos para o Apocalipse. Então, lá no Apocalipse, deixa eu dar uma visão panorâmica para vocês, tá? No Apocalipse, capítulo 4 e 5,
o Apocalipse vai te mostrar o momento que Jesus subiu e foi recebido no céu. Então, lá em Atos 1, vocês lembram que em Atos 1, os 12 apóstolos estavam reunidos na terra e eles viram Jesus subir ao céu. Aí talvez você pensasse, eu queria estar lá no céu no momento que Jesus chegou. Não seria emocionante? Seria. E sabe quem teve a emoção de ver isso? João. Então aqui, João capítulo 4 e 5, a visão dele, ele teve uma visão do céu no momento que Jesus chegou no céu. Nós não vamos ler tudo, você pode ler em casa, mas vamos ver o verso 5. Não, vamos voltar para o verso 1. Vamos ler a partir do verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, para aí. Então, no capítulo 4, João tinha sido arrebatado até o céu para ter essa visão. No capítulo 5, João viu, quando ele diz, na destra do que estava sentado sobre o trono é Deus o Pai. Ele viu um livro na mão de Deus o Pai. Esse livro estava escrito por dentro e por fora e tinha 7 selos. O que quer dizer 7 selos? Quer dizer que ele era fechado com 7 selos, era a fechadura do livro. Pense assim. E aí no verso 2, e viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então está perguntando aí, quem que vai abrir esse livro? Lembre-se que tudo isso é simbólico, tá? Não é literal, é uma visão simbólica. Mas tem um livro, e a pergunta, quem vai abrir esse livro? Verso 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João está chorando, porque esse livro precisa ser aberto. Mas não tem ninguém capaz de abrir esse livro. Para que vai chegar alguém agora em cena. Até então não tem ninguém capaz. Mas tem alguém que vai chegar no céu, no verso 5. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ou seja, Jesus chegou no céu. Então, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, ele chegou no céu. Agora ele vai abrir o livro. Agora ele vai abrir o livro. E aí vocês vão ver que quando Jesus chega no céu, nos próximos versos começa uma grande adoração. Por exemplo, no verso 12, existia milhares e milhares e milhares com a grande voz que diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graças. Ou seja, Jesus chega no céu e todas as criaturas começam a adorar Jesus no céu. Que visão maravilhosa que João teve. Ele viu Jesus sendo recebido no céu. E agora que Jesus chegou no céu, o que Jesus vai fazer? Ele vai abrir os 7 selos. Que 7 selos são esses? Vamos para o capítulo 6. Vamos para o capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com a voz de trovão: vem ver. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, sobre que ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e que não danificasse o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi um 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com a fome, com a mortandade e com as feras da terra. Para aí.
Vocês viram aí que são 4 cavaleiros que são soltos quando abre os selos. Cada cavaleiro aí representa uma coisa. O primeiro representa os falsos profetas. O segundo representa a guerra. Então, por exemplo, olha o segundo aí. Verso 4. Ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Então, esse cavaleiro aí são as guerras. Depois o outro, do verso 5, ele representa a fome. Depois o outro representa a morte. Não vou me aprofundar nisso agora, mas são várias desgraças que vêm sobre o mundo. São várias desgraças que vêm sobre o mundo. Antes de a gente continuar, observem o seguinte. Agora nós vamos aprender algo do Apocalipse. Vocês perceberam que Jesus abriu esses selos quando ele chegou no céu. Jesus abriu esses selos no momento que ele chegou no céu. Isso significa que essas desgraças aqui não são desgraças que deveriam acontecer no século 21. Então tem gente que lê isso aqui, essa fome, esta guerra. Será que é uma guerra que está acontecendo agora em 2021, 2025? A doença que aconteceu, o Covid que aconteceu em 2020, será que são essas coisas agora? A resposta é não, porque nós acabamos de ver que essas desgraças aconteceram quando Jesus chegou no céu. Jesus chegou no céu no século I. Vamos continuar. Verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então aí João está vendo uma visão dos que foram mortos pela grande perseguição que eles sofreram e foram mortos sendo perseguidos. Vocês lembram que Jesus profetizou no primeiro século haveria uma grande perseguição e que eles seriam perseguidos em todas as nações? Nós falamos sobre isso em sermões passados. Então eles estão aqui no céu, as almas dos perseguidos estão no céu. E o que eles vão pedir a Jesus no céu? Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo denominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, eles estão pedindo justiça. Eles estão no céu dizendo... Está lá, lembra do diácono Estevão, que foi morto em Atos? Diácono Estevão, foi para o céu, e no céu ele pede: Deus, faça justiça contra os nossos perseguidores que nos mataram. Faça justiça. E o que Deus faz? O que Deus fala? Será que Deus fala assim: não peça isso, vocês não podem pedir isso, porque você tem que pedir, você não pode pedir justiça. Tem gente que acredita que nós não podemos orar pedindo justiça. Mas os santos no céu, ou seja, os crentes que morreram na terra, estão no céu pedindo justiça pelo assassinato deles. Eu fico perguntando quais pedidos existem contra o nosso país aqui, que é tão injusto, lá no céu. O que Deus responde no verso 11? Foram dados cada um cumpridas as vestes e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Deus está falando: espera um pouquinho mais. Ainda um pouco de tempo. Ou seja, não é 2000 anos depois. Deus está falando, não é 2000 anos depois. Espera um pouco de tempo que eu vou me vingar dos seus assassinos. Entenderam a lógica? Existem perseguidores dos cristãos que Deus está falando: espera só um pouquinho que eu vou me vingar. Você sabe sobre onde Jesus falou sobre isso? Volte para Mateus 23. Nós vamos reler um texto que nós já lemos agora com o olhar correto. Mateus 23. Vamos ler agora a partir do verso 33. Serpentes, raça de víboras. Só para contextualizar, aqui Jesus está falando contra os fariseus. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis, crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o altar e o santuário. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas a pedreiros que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserto. O que Jesus está dizendo? No verso 34, eu vou enviar pregadores, eu vou enviar profetas para Jerusalém. Mas vocês vão matar, vocês vão perseguir. Então vocês estão vendo que as pessoas perseguidas do verso 34 são as almas de Apocalipse 6. São as mesmas pessoas. Em Apocalipse, ele vê os perseguidos no céu depois de terem sido mortos. E aqui Jesus está falando exatamente da morte deles. Esses que morreriam aqui são aqueles que João vê no céu. Aqui ele está falando do futuro, João está falando do passado. Já morreram, já foram mortos. E o que Jesus diz que vai acontecer com Jerusalém? Depois que eles perseguissem os cristãos, eles seriam destruídos. Então veja que Jesus está profetizando que existe uma perseguição e logo depois viria a destruição. E ele diz que isso não demoraria, que seria, o que diz no verso 36? Todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. A geração dos apóstolos, a geração dos discípulos. Então, isso é o mesmo, volta para o Apocalipse 6. Isso é o mesmo que Deus fala para eles no céu. Por que em Apocalipse 6 Deus diz, Apocalipse 6, verso 11, espera um pouco de tempo, porque eu já estou prestes a me vingar. Porque Jesus já chegou no céu para fazer justiça e para se vingar dos assassinos dos seus filhos. Isso prova que Apocalipse 6 até Apocalipse 11 já se cumpriu no primeiro século. Porque o contexto é a vingança de Deus contra Jerusalém, contra o seu povo que foi perseguido no primeiro século. Aí eu quero que vocês percebam que o início do julgamento, esse julgamento que no capítulo 6, verso 11, ele manda esperar um pouquinho, ele começa no capítulo 8. E aí vocês vão ver Mateus 21 em ação. Vamos lá. Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. Bom, para aí. Vocês vão perceber que esse silêncio de meia hora no céu é um silêncio de reverência, porque Deus vai começar a julgar. Deus vai começar a julgar Jerusalém. E o julgamento termina no capítulo 11. Então são 7 trombetas onde Deus julga Israel. E o julgamento termina no capítulo 11. No capítulo 11, Jerusalém é destruído. E são 7 anjos. Agora preste atenção em que momento os anjos vão começar a tocar as trombetas. Preste atenção. O que os anjos tinham que esperar para começar a julgar? Verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Então veja que as orações dos santos estão chegando até Deus. Os santos estão orando. O que é santo na Bíblia? Tem gente que acha santo é só quem morreu. Na Bíblia, santo é qualquer cristão. Leia a Bíblia para não ser enganado. Você é cristão? Então na Bíblia você é um santo.
Tem gente que fala, não sou santo. Que pena, então você vai para o inferno. Se você não for um santo, você vai para o inferno. Leia a Bíblia para entender as coisas. Então, na Bíblia, quando você ora, é um santo orando. Nós temos aqui na igreja até São Pedro, né? Lá atrás, São Pedro. Tem São João. Eu sou São Francisco de Assis. Esse é meu nome, Francisco de Assis. Para quem não sabe. Frank é apelido. Mas então, as orações estão chegando no céu. 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde as mãos do anjo até diante de Deus. Então observe, isso aqui é muito importante. Os anjos, para começar a atacar, para começar a julgar, eles precisavam esperar os cristãos orar. E aí, olha só o que vai acontecer no verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, todo mundo junto, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terceira parte do mar. Vocês estão vendo que é o monte sendo lançado no mar em resposta às orações dos santos. Exatamente o que Jesus disse em Mateus 21. Então Jesus falou, se vocês tiverem fé, e disser para este monte, sai daqui e vai para o mar, isso vai acontecer. E aqui em Apocalipse 8, acontece. O que isso significa, então, de forma simbólica? Isso não é literal. De forma simbólica. Jerusalém caiu, Jerusalém, o monte destruidor, caiu, porque a igreja perseguida orou por justiça. Esse é o significado de orar para lançar o monte no mar. É orar por justiça contra os perseguidores. É orar contra a figueira que não deu frutos e, portanto, perseguiu o povo de Deus. Vocês estão vendo que no Apocalipse, a igreja no céu, os mártires, os que foram mortos, eles oram por justiça. E a igreja na terra também ora por justiça. E o pedido deles é atendido, e a figueira é amaldiçoada, e o monte é lançado fora e jogado no mar. Porque a igreja orou por justiça. Todas as 7 trombetas que terminam no capítulo 11 é a resposta da oração do povo do Novo Testamento contra os seus perseguidores que estavam destruindo a igreja. E aí nós somos ensinados sobre um importante tipo de oração que é muito negligenciado pela igreja moderna, que são as orações imprecatórias. O que são orações imprecatórias, então? Orações imprecatórias é, basicamente, orações por justiça. A gente vê isso por toda a Bíblia. Volte lá para o Êxodo. Volte para o Êxodo, capítulo 2. Êxodo capítulo 2, verso 23. Vamos ver quem é que vai identificar, nesta passagem, o monte sendo lançado no mar. E aconteceu que depois de muitos dias que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Capítulo 3, verso 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus atores, porque conheci as suas dores. Portanto, ou seja, porque eles oraram, porque eles clamaram,
Verso 8, desci para livrá-lo da mão do Egito. Em Jeremias 51, o monte é a Babilônia. Em Mateus 21, o monte é Jerusalém. E aqui, quem é o monte? Se a gente for falar figuradamente, quem que vai ser o monte sendo lançado fora aqui? O Egito. E por que eles são lançados fora? Porque o povo ora por justiça. O povo ora por justiça. Então, quando vocês leem sobre a figueira sendo amaldiçoada, leiam dentro do contexto. O que Jesus está fazendo em Jerusalém? Ele está clamando contra Jerusalém. Ele está visando Jerusalém. Por causa das suas injustiças, vocês serão lançados fora. E como que isso aconteceu? Esse é o tema central do Apocalipse. Meus irmãos, na igreja moderna, o livro do Apocalipse virou um livro de fantasias. Virou um livro de achismos. Todo mundo é a besta, todo mundo é o anticristo, é isso, é aquilo outro. O povo não entende o Apocalipse porque eles desvinculam o Apocalipse dos 4 evangelhos. Eu vou repetir, Apocalipse, dos 6 ao 11, se cumpriu há 2000 anos atrás, quando Jerusalém, o grande monte, foi lançado fora. Isso está explícito no texto. É difícil entender? Não. Não é difícil entender, é só prestar atenção. É porque a gente não lê Apocalipse prestando atenção. Então, existe na Bíblia essa forte temática de ore por justiça. É o mesmo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Vejam, abra no Salmo número 9. Salmo número 9. Eu vou mostrar para vocês que o Salmo 9 está falando o mesmo de Apocalipse. Salmo 9, verso 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Para aí. Vocês já entenderam que Apocalipse, isso aqui é o mesmo que Apocalipse 5, 6. O Senhor no trono, pronto para julgar. Então, o que é dito aqui é o mesmo que João vê em visão. O Senhor está no trono, pronto para julgar. E quando Deus julga, olha só o verso 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio nos tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste que te buscam. Então, no contexto aqui, veja que as vítimas de opressão são ensinados a buscar em Deus justiça. Deus é o justo juiz e aqueles que são vítimas de injustiça devem pedir a Deus no seu tribunal celestial para que ele faça justiça. Para que ele castigue os perversos. Assim como nossos irmãos no céu pedem. Para que Deus faça justiça e castigue os perversos. Verso 12. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Meus irmãos, isso aqui é muito apocalíptico. O verso 12 é totalmente apocalíptico. Se você entendeu o Apocalipse. Quando Deus inquire do derramamento de sangue, ou seja, sobre as vítimas de assassinato, Apocalipse 6, as vítimas de assassinato, os mártires. Ele lembra-se dos que morreram. Ele lembra-se do sangue dele e ele não se esquece do clamor dos aflitos, dos injustiçados, das vítimas de assassinatos, dos seus familiares. E ele faz justiça. Volte para Mateus 21.
Mateus 21, 21. Vamos encerrar com uma pergunta. Por que há tanta injustiça no Brasil? Porque não há cristãos suficientes orando para Deus precipitar o monte no mar. Porque não há cristão suficiente orando por justiça. É simples assim. Não há mais justiça, porque não há mais oração por justiça. Não há suficientes orações dizendo: venha o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. A gente acha que justiça ou a vontade de Deus nem é para ser feita na terra. É como se a vontade de Deus é só no céu. Mas a oração do Pai Nosso contradiz isso, e logo depois, quando Jesus diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, seja feita a vontade na terra como no céu. Não há mais justiça porque não há mais oração. E aqui nós vemos algo essencial sobre oração. Verso 21. Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes. Oração com fé é oração não duvidando das promessas de Deus. Tem gente que ora assim: eu vou orar, vou falar tudo certo e vamos ver o que vai dar. Eu vou orar e vamos ver o que vai dar. Aí você já está duvidando. Tem gente que ora, aí quando diz amém, faz um comentário que contradiz a oração. Isso eu observo muito demais. Ou vamos orar para eu ter um emprego. Eu estou desempregado, vamos orar para eu ter emprego. Senhor, me dê um emprego, em nome de Jesus, amém. Então, a política do Brasil está muito difícil, eu estou vendo que eu vou ficar desempregado pelo menos para sempre. Ou vai orar por justiça, aí diz amém. Mas você sabe que o Brasil não tem jeito, né? Porque esses caras aí do STF, ou quem está na presidência, não tem jeito, né? Meu amigo, essa parte aí todo mundo já sabia. É igual você já pensou os santos lá no primeiro século, eles, vamos orar para Deus fazer justiça contra os nossos irmãos que estão sendo mortos. Amém. Mas você sabe que essa família de Herodes aí não tem jeito. Essa parte aí todo mundo já sabia que era uma família que não tinha jeito. Que o Império Romano era corrupto, que eles perseguiam cristãos, isso aí era óbvio, né? A parte dos cristãos não era repetir o óbvio que a sociedade já sabia. A parte dos cristãos era crer no impossível, no Deus que lança o monte no mar. Quem diria que em uma geração Jerusalém estaria destruído? Ore, se tiverdes fé e não duvidardes. Pastor, o que eu faço para não duvidar? Fortaleça o seu coração com os argumentos da palavra de Deus. Consuma a palavra de Deus. A Bíblia fala o que você faz para não duvidar. Comece a lembrar de coisas que Deus já fez no passado. Lembre-se que Deus derrubou o Egito. Lembre-se que Deus derrubou Jerusalém. Um dia desses aí eu estava achando que eu estava com a fé meio fraquejando em relação à coisa. Aí eu entro lá e depois de ler algumas histórias bíblicas, eu digitei assim, Ontem eu digitei Nínive no Google. Aí eu vi que Nínive, onde era Nínive, é um deserto. Bom, isso comprova que Deus cumpriu o que ele disse quando destruiu Nínive. Comece a lembrar dessas profecias e como Deus cumpriu. Lembre-se que Deus destruiu a Babilônia e lembre-se que Deus converteu um rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele se tornou cristão. Deus é poderoso para amaldiçoar a figueira, para lançar fora o monte, mas você precisa pedir em oração, crendo nas coisas que a palavra de Deus promete. Não é crendo em qualquer coisa.
Verso 22 não é crendo em qualquer coisa, é crendo nas coisas que Deus em sua palavra promete. Então Deus não prometeu que os cristãos perseguidos receberiam justiça? Deus não prometeu a Abraão, Isaac e Jacó que ele libertaria o povo da escravidão, levaria eles para a terra prometida? Quando eles oravam por essas coisas com fé, eles tinham que orar na certeza de que eles receberiam aquilo que eles pediam. Então eu fico pensando, quanto de estrago foi feito na cabeça das pessoas por essa leitura literalista, que acha que o monte é um monte literal, que eu vou ficar virado para a terra mandando o monte pular. Tem nada a ver com o monte, na verdade. O monte é um símbolo. A figueira é um símbolo. Eu vou sair daqui, tem uma árvore na frente, eu vou testar a minha fé, vou ficar parado na frente da árvore mandando: segue o fruto, segue o fruto. Para com isso. Tem nada a ver com isso. Você não entendeu do que Jesus está falando. Jesus está falando em orar pelas promessas de Deus, crendo e não duvidando. As promessas de Deus. Você vai dizer para esse monte: saia daqui. Ele vai sair. E Deus seja louvado por isso. E que Cristo Rei continue a destruir todas as nações rebeldes. Vamos orar. Altíssimo Deus, obrigado porque tu fizeste justiça pela tua igreja perseguida. Quando aquele monte foi lançado no mar, em todas as gerações tu fazes justiça ao oprimido, ao perseguido, ao que sofre maldades. Tu fazes justiça a todos que clamam. Nos ensine, Senhor, a clamarmos e a buscarmos em oração o teu reino e a sua justiça, para que nossas orações sejam agradáveis a ti. No nome de Cristo eu oro. Amém.